A Lua foi atingida. Algo se aproximou em alta velocidade da Lua e houve um impacto violento. Não foi um asteroide, mas algo totalmente diferente. O que exatamente aconteceu e o que foi aquilo que se aproximou da Lua? Vou te mostrar hoje. E vamos direto ao ponto. Sim, hoje vamos falar muito sobre Elon Musk e sua empresa, a SpaceX. Escrevam nos comentários o que vocês acham do Elon Musk. Visionário ou louco? Ou ambos? Estou muito curioso para ver a discussão. De qualquer forma, se esses assuntos espaciais te fascinam tanto quanto a mim, por que não inscreves-te no canal agora mesmo? Isso me ajuda muito a continuar meu trabalho. E quem já é inscrito apoia muito o vídeo com um joinha. 5.000 curtidas devem ser suficientes para apaziguar o algoritmo do YouTube. E agora, ao assunto. Em janeiro de 2025, um foguete Falcon 9 lançou 2 missões lunares ao espaço, os módulos de pouso Blue Ghost e Hakuto-R. Depois que o estágio superior do foguete cumpriu sua função, ele se tornou exatamente o que ficaria para sempre: lixo espacial. Normalmente isso não é um problema tão grande assim. Essas partes de foguetes queimadas geralmente ficam vagando por aí perto da Terra e depois se queimam na atmosfera. Mas esse pedaço de foguete, aparentemente, tinha outros planos. Bill Gray, um astrônomo que há décadas acompanha objetos próximos à Terra e também lixo espacial, observou a trajetória do foguete por meses e chegou a uma conclusão clara. Essa coisa está em rota de colisão com a Lua. Segundo seus cálculos, o estágio superior deve colidir com a superfície lunar no dia 5 de agosto de 2026, perto da cratera Einstein, bem na borda do disco lunar visível. Isso também volta a colocar em foco o problema cada vez maior dos detritos espaciais. Não representa perigo para ninguém, mas mostra claramente uma certa negligência no manejo de equipamentos espaciais abandonados, ou seja, lixo espacial, diz Bill Gray. E quão louco é isso se pensarmos bem? Um tubo de metal com cerca de 12 metros de comprimento, 4 metros de largura e quase 4.000 quilos, correndo em direção à Lua a cerca de 8.700 km por hora. Para comparação, isso é aproximadamente 7 vezes a velocidade do som. Como a Lua praticamente não tem atmosfera, não havia nada que pudesse desacelerar o foguete. Ela bateu com toda a força e abriu uma cratera totalmente nova na superfície lunar, com cerca de 20 a 30 metros de largura. Como o foguete é praticamente oco, a cratera ficou menor do que seria se fosse um asteroide maciço desse tamanho. Mesmo assim, deve ter sido lançada uma nuvem de poeira bem grande, a quilômetros de altura acima do local do impacto, e é justamente essa nuvem de poeira, o chamado jato de ejetos, que mais interessa aos cientistas. O estudo diz o seguinte: possíveis observações desse evento incluem o breve clarão durante o próprio impacto, que provavelmente dura menos de um segundo, bem como a nuvem de ejetos, que pode permanecer visível por minutos até várias dezenas de minutos. A observação do impacto teve um pequeno porém. William Cook, da NASA, que lidera o programa de pesquisa de meteoritos, já havia moderado um pouco as expectativas antes do evento. Esperamos que o brilho desse clarão seja muito fraco. Detectar um clarão tão fraco contra a superfície iluminada pela Sol da Lua vai ser incrivelmente difícil. No momento do impacto, o local de impacto ficava no lado da Lua, iluminado pelo Sol. Avistar um minúsculo clarão contra a superfície clara da Lua é mais ou menos como tentar encontrar um único palito de fósforo no meio de um campo de futebol em pleno dia. Não é impossível, mas é super complicado. Mesmo assim, os pesquisadores tentaram usar telescópios potentes, mas não conseguiram uma imagem nítida do evento, só uma comparação do antes e depois do impacto. E esse caso não é isolado. Já em março de 2022, outra peça de foguete se chocou contra a Lua. Na época, a princípio também se pensou que fosse um foguete da SpaceX, mas depois descobriu-se que se tratava do estágio superior de um foguete chinês que fazia parte da missão Chang'e 5T1. A cratera resultante foi fotografada mais tarde pelo LRO, o satélite lunar da NASA. Uma cratera dupla, algo bem incomum para um impacto desse tipo. Mas por que, no caso de um objeto perto da Lua, não sabemos muito antes para onde exatamente ele está indo? Muito simples. Objetos que estão viajando mais longe, como na distância da Lua, quase não são monitorados sistematicamente. Bill Gray explica assim: em geral, os detritos espaciais que voam alto são simplesmente ignorados, exceto, ao que parece, por mim. Ele vem rastreando esses objetos há cerca de 20 anos com um software desenvolvido por ele mesmo, originalmente destinado a programas de busca de asteroides que, por acaso, também acabam captando detritos espaciais de vez em quando. Isso é, de fato, um problema maior do que se imagina à primeira vista. Os grandes telescópios de busca de asteroides vasculham o céu em busca de pontos de luz que se movem lentamente, exatamente o que parece ser uma peça de foguete girando descontroladamente a grande distância. Sem alguém para filtrar manualmente
novamente esses alarmes falsos, um tempo precioso de observação seria constantemente desperdiçado na caça à sucata espacial, em vez de ser usado na busca por asteroides reais e potencialmente perigosos. A propósito, há alguns anos Elon Musk se pronunciou da seguinte forma sobre o tema do lixo espacial. Eu não me preocuparia muito com essa história de lixo espacial. Ou melhor, na verdade sou eu quem deveria se preocupar com o fato de que nós mesmos estamos gerando lixo espacial. Mas, na altitude em questão, realmente não tem muita coisa lá em cima. Estamos falando de uma altitude de cerca de 1.100 quilômetros e simplesmente não tem muita coisa circulando por lá. O que precisamos cuidar, porém, é de não causar problemas, é claro. Então, vamos garantir que possamos descartar os satélites de forma eficaz, deixando-os se queimarem na reentrada e fazendo com que os pedaços caiam em algum lugar do Pacífico. O número de satélites com o qual estamos planejando agora é, no fim das contas, de cerca de 4.000. Atualmente, há menos da metade desse número de satélites ativos. Parece que o problema acabou ficando um pouco maior do que se imaginava. E o caso atual mostra como tudo isso pode ficar complicado, como até mesmo os menores efeitos da pressão da luz solar podem alterar levemente a trajetória de um objeto em precessão. Ao longo de meses, a previsão final foi mais como uma montagem lenta, mas cada vez mais precisa, dos dados, e o que tudo isso acaba mostrando, na verdade, é muito mais do que apenas um espetáculo curioso no céu. Dá até para dizer que é um sinal de alerta. Cada vez mais pedaços de foguetes e satélites aposentados estão à deriva no espaço. Muitos deles quase não são rastreados assim que saem da órbita terrestre baixa, e enquanto não houver bases ou infraestrutura valiosa na Lua, um impacto acidental como esse tem no máximo interesse científico. Mas isso pode mudar em breve, já que várias nações espaciais estão planejando bases lunares permanentes para as próximas décadas. E então a questão de quem é realmente responsável pelo lixo espacial que circula por aí e quem o removerá de órbita torna-se subitamente muito mais urgente. Especialmente se um pedaço de lixo espacial realmente atingir uma base lunar. Depois de décadas de dedicação, finalmente conseguimos colocar astronautas na Lua e, de repente, um foguete bate no habitat lunar. Nada bom. Nesse caso, a gente pôde simplesmente observar os efeitos na superfície lunar sem que ninguém corresse perigo. Mas no futuro, precisamos de soluções de verdade para pelo menos minimizar esses riscos. Se vocês não quiserem perder nenhuma notícia espacial no futuro, lembrem-se agora de se inscrever no canal e deixar o seu like para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. Isso ajuda mais do que vocês podem imaginar. E agora vamos voltar ao assunto. Na Austrália, esferas metálicas misteriosas foram avistadas e agora está confirmado. Elas vêm do espaço. O que será que há por trás dessas esferas metálicas sinistras? A resposta e as imagens originais estão no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada. É muito, muito emocionante. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!